Salve galera, vamos para mais uma aula do nosso curso de meditação sexual. E a aula de hoje a gente vai falar sobre o masculino frágil, a disfunção sexual do homem. Pois bem, eu quero começar contando uma história para vocês. Uma vez eu fiz um encontro chamado A Anatomia do Prazer Feminino. Anatomia do Prazer Feminino. Para homens cis héteros. Enfim, né, chegamos lá todo mundo, batemos um papo, enfim, falamos sobre sexualidade e tudo mais, sobre relações. Em um determinado momento, eu perguntei para todos que estavam ali, quem aqui já vivenciou uma relação monogâmica bem duradoura? Todos levantaram a mão. Eu perguntei, quem aqui se sentiu ao longo dessa relação com alguma dificuldade com o tesão, com a ereção, com a ejaculação precoce? Todos levantaram a mão. Quem aqui, por conta dessa condição, se viu no movimento de quebrar o acordo da relação, né? Ou seja, pular a cerca, para encontrar alívio para essa condição? Todos levantaram a mão. Falei, e quem aqui perguntou, já chegou para parceiro alguma vez e falou coisa do tipo, olha, eu não sei o que está acontecendo com o meu pau porque ele não está subindo direito, ou estou me sentindo atraído por uma outra pessoa e não sei o que fazer com isso. E aí não só ninguém levantou a mão, como eles se olhavam no salão, como se eu, de repente, tivesse começado a falar uma outra língua. De repente, eu comecei a falar grego. E aí todo mundo, o que esse cara está falando? Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Porque eu quero começar essa aula justamente falando que o homem precisa aprender, acima de tudo, que existe uma conexão muito profunda entre o seu sexo e as suas emoções. O fato de sermos ensinados a não manifestar as nossas emoções apropriadamente, a não compreender as nossas emoções, a simplesmente anular, negligenciar muito daquilo que a gente sente por querer ser homem, é uma das coisas que eu mais vejo prejudicar a sexualidade dos homens ao longo desses anos todos trabalhando como terapeuta da sexualidade. A ignorância emocional dos homens vai sendo passada de geração em geração com o nome de hombridade. Ser homem. A gente associa uma certa rigidez emocional, uma frieza, uma postura do tipo, as emoções não me abalam, elas são fracas demais para mexer comigo porque eu sou homem. Então a gente atribui a ser homem um centramento emocional. Na verdade, a gente imagina que é um centramento emocional, mas na verdade não é, porque esse caminho que nos ensinam em torno do ser homem não é um caminho que desenvolve resiliência emocional, que nos ensina a processar as nossas emoções de uma maneira saudável. Não, é um caminho neurótico que nos torna cegos para as nossas emoções. Consequentemente, a gente vai viver muita repressão das nossas emoções e isso, obviamente, vai se manifestar em tudo. Na maneira que a gente respira, na maneira que a gente pensa, nas nossas associações de ideias, no nosso corpo de diversas formas e, claro, também na minha expressão, na minha comunicação sexual, na minha experiência sexual como um todo. E essa cegueira, essa desinteligência emocional dos homens, a gente percebe de diversas maneiras na terapia tântrica. Um dos casos que eu acho que, por exemplo, só acontece com homens. Eu nunca recebi uma mulher apresentando esse tipo de queixa. Mas, na maior parte dos casos, os heteroafetivos, mas os homo e os bi também já chegaram com esse tipo de questão. Então, vamos entender. Geralmente, o cara chega para mim numa sessão e ele fala que ele está sofrendo, a demanda que ele tem na busca terapêutica dele eu tenho muita energia sexual, e eu sofro muito com isso. Não está dando certo viver na minha vida com muita energia sexual, por isso eu estou tendo uma série de problemas. Então eu preciso aprender a lidar com essa sobrecarga de energia sexual. Aí eu falo, tá. Eu sempre pergunto para esse cara que chega com esse papo, o que você está vivendo? O que acontece na sua vida diariamente para você ter essa percepção de que você tem muita energia sexual e que você está sofrendo com isso? Quais são os fatos? Explica para mim os fatos. 100% das vezes o que eu ouço eu não posso ver um rabo de saia, eu não posso ver um outro cara, enfim, seja qual for a orientação sexual do homem, mas eu não posso ver nenhuma pessoa remotamente interessante que eu já começo a pensar na possibilidade de sexo com essa pessoa.
eu me masturbo várias vezes ao dia, eu consumo muita pornografia, eu penso em sexo o tempo todo, e mais alguns outros sintomas que eu não me recordo agora, mas esses são os principais. E aí, né, geralmente quando... Eu já fiz isso algumas vezes com os héteros, quando o hétero chega com essa demanda. Eu falo, legal, esse tipo de questão a gente trata assim na terapia tântrica. Eu vou convidar agora 4 colegas, elas vão chegar aqui, a gente vai fazer um ritual tântrico bastante selvagem com energia sexual. Elas vão tirar sua roupa, elas vão ficar por algumas horas, né, enfim, fazendo você ejacular seguidamente para conseguir bastante material, por conta do ritual tântrico que essa prática é inspirada. E aí eu começo, né, eu vou contando com esse atributo técnico, assim, né, uma experiência sexual bem absurda, na qual esse cara vai estar muito refém da energia feminina, chegando com muita voracidade. E aí, enquanto eu estou contando esse tipo de história, o cara já está começando a subir pela cadeira, porque ele não está nada confortável em passar por essa experiência. Ele não está nada confortável em lidar com qualquer coisa que esteja fora do seu controle. Na verdade, eu faço essa experiência para que essa pessoa perceba o que eu falo em seguida. Existe uma grande diferença entre você sentir muita energia sexual e você ter muita energia sexual, e você ter um comportamento compulsivo com a sua sexualidade. Quem tem muita energia sexual não está pensando em sexo o tempo todo. Só está pensando em sexo o tempo todo quem não consegue se nutrir com o sexo. Quem tem um comportamento compulsivo e neurótico com o seu sexo. Essa pessoa, sim, ela acaba de transar, ela acaba de se masturbar e ela está pensando em sexo. Logo em seguida, não passa, não para. É a mesma coisa quando a gente está passando fome. A gente só consegue pensar em comida. Quem tem comportamento compulsivo com o sexo, muito mais do que muita energia sexual, tem uma grande insatisfação. A gente precisa examinar e descobrir o que está causando esse comportamento compulsivo e o que está gerando tanta insatisfação. E essa ignorância emocional dos homens, que é mastigada e vomitada geração após geração na forma da hombridade, ou do que quer que seja que se entenda como atributos masculinos que o homem deveria perseguir, prejudica a sexualidade do homem de diversas maneiras. Em primeiro lugar, esse discurso ataca a vulnerabilidade do homem. O homem se sente impedido de demonstrar a sua vulnerabilidade de várias formas, em várias situações, porque ele entende que isso é ser menos homem. E aqui eu não estou falando em termos de orientação sexual, tá? Vamos parar de pensar aqui em termos de homo e hétero nesse papo agora, porque o homem homoafetivo também quer ser visto como homem. Embora ele tenha uma outra relação com o seu feminino, ele também aprendeu que ser homem é ser menos feminino. Então ele também tem um conflito, porque ele tem uma relação com o feminino mais tranquila, mais permissiva, mas ele também quer ser visto como homem e tem todo esse aprendizado conectado com a sua hombridade. E aqui a gente está falando de uma desconstrução que os homens precisam passar. Então, esse contato com a vulnerabilidade essa dificuldade em entrar em contato com a sua vulnerabilidade, em falar sobre a sua vulnerabilidade com o outro ou com a outra. Essa é uma das questões, essas marcas que a gente encontra na hombridade que mais prejudica a sexualidade do homem. Por quê? Porque o homem disfuncional acaba entrando num looping de ficar desesperado para que a sua próxima experiência tudo se resolva e a coisa não acontece, a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E quanto menos ele fala sobre isso, quanto menos ele normalizar esse processo por meio da comunicação, mais complicado vai ficar todo esse processo para ele. Uma das primeiras etapas que a gente fala, né, que a gente passa no processo de lidar com a disfunção sexual do homem, é ensinar o homem a falar sobre o seu problema com o seu parceiro ou com a sua parceira. Ensinar para ele o quão isso é fundamental. O quanto enquanto ele não botar a sua vulnerabilidade na mesa, o processo de cura fica muito mais difícil, muito mais trabalhoso,
muito mais lento. Uma das outras coisas passadas por geração em geração, de geração para geração, conectada com a noção de ser homem ou com a hombridade, essa normalização dos rompimentos dos contratos monogâmicos. Então, os homens acabam achando mais normal, acabam achando que isso é coisa de homem mesmo. A traição e toda a frieza que é desenvolvida em torno desse conceito. Todas as coisinhas que o homem vai contar para si mesmo, vai enfiar na cabeça dele para se desconectar da verdade do outro ou da outra quando ele trai, quando ele rompe esse contrato, né? Isso freia o amadurecimento de qualquer pessoa. Isso deixa a pessoa num nível de relacionamento praticamente adolescente. Eu sou capaz de inventar qualquer história dentro de uma relação, única e exclusivamente para tirar algum proveito, para acalmar a minha inquietação interna. É isso que muito homem faz por conta dessa noção de que todo mundo já ouviu essa história, né, gente? Que é muito mais normal o homem trair do que a mulher, né? O homem faz isso mesmo, né? Enfim, e isso acaba criando na cabeça dos homens uma noção de um certo privilégio que precisa ser desconstruída para que o homem possa se relacionar com mais abertura, com mais responsabilidade afetiva. E isso vai também fazer muita diferença para o sexo do homem. Lembra, como eu abri essa aula, a primeira coisa que o homem precisa entender é a conexão do sexo com as suas emoções. O quanto que ele não fala, as coisas que ele não fala, como que isso vai reverberar no pau dele. A dificuldade que ele tem em traduzir o que ele sente, em falar sobre o que ele sente, como isso dificulta a conexão que ele vai ter com a outra pessoa. Sexo é conexão. Se eu não quero falar com essa pessoa, se eu não quero expor para ela o que é de mais íntimo, mais vulnerável para mim, será que o meu corpo vai se sentir à vontade em expor toda a intimidade da minha energia sexual? Será que quando eu vou repetindo esse padrão de me fechar, de não falar, de me afastar, será que o meu sexo não vai começar a aprender a não mergulhar, a não ir fundo, a acabar isso logo, a evitar esse tipo de experiência, já que eu não quero essa conexão? Uma outra coisa que a gente também tem que colocar na mesa sobre esse eterno e bagunçado ser homem que é passado de geração para geração é essa ideia maluca de que o homem sempre está pronto para o sexo. Todo mundo tem essa ideia, né? Homens e mulheres que estão se relacionando ou não têm essa ideia muito fixa de que o cara está sempre pronto. O homem hétero que não esteja pronto para a sua relação, ele é confrontado pela sua parceira a respeito da sua orientação sexual. Será que esse cara não é bicha? Será que esse cara não é gay? Quantas vezes eu já ouvi falar? Será que esse cara não é gay? Quantas vezes eu já não ouvi falar? Algum cara chegou para mim em terapia, ou algum amigo chegou para mim e falou, porra, né? As pessoas me confrontam por conta disso porque eu estou tendo dificuldade com a minha ereção. A ponto do próprio cara começar a se perturbar. Será que eu sou gay mesmo? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os homens muitas vezes não estão prontos para a sua experiência sexual, como qualquer pessoa muitas vezes não está pronta para a sua experiência sexual. Como às vezes você não está pronto para alguma refeição, como às vezes você não está pronto para algum exercício, como nem sempre às vezes a gente está pronto para aquilo que a gente tem para viver nos nossos próximos minutos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Por que com o sexo seria diferente? Não é, e a gente só acha que é, de novo, por conta de tudo isso que eu estou falando, gente, claro, né? A grande raiz disso é o machismo estrutural da nossa sociedade. E como isso vem sendo passado por geração a geração, conectado com a ideia do que é ser homem. E quando a gente está preso nesses mitos, isso rouba muito da nossa consciência, da nossa presença, do nosso amadurecimento sexual. Por quê? Porque se eu já desconstruir essa ideia, eu começo a observar o meu estado de espírito toda vez que eu estou começando a me excitar. Porque também, vamos lembrar que eu posso ser um agente mais ativo na minha experiência sexual. Eu posso muito bem começar a trocar beijo e carícia com meu parceiro ou com a minha parceira e perceber
que eu estou agitado um pouco, que eu estou cansado, que eu estou, de alguma forma, não muito disposto para entrar naquela experiência sexual. E logo no início da experiência da brincadeira, da troca de carícias e de beijos, eu chego para essa pessoa e falo, olha, hoje eu estou um pouco assim, um pouco assado, né? Enfim, não estou me sentindo muito disposto. A gente pode ficar só trocando carícia e curtindo desse jeito, sem mergulhar numa coisa mais intensa? E eu sigo a minha experiência com muito prazer, com muita presença, com muita tranquilidade, sem a necessidade de estar sempre pronto ou respondendo para a experiência sexual. Eu também não preciso evitar todo e qualquer tipo de toque e estímulo, porque eu não preciso estar pronto sempre, entende? Muitas vezes o homem acaba evitando a troca de carícias e de beijos, justa porque ele já imagina que aquilo vai levar o parceiro ou a parceira a uma experiência de mais excitação e ele vai ser obrigado a comparecer, a, enfim, penetrar ou ser penetrado ou realizar, cumprir todo um ciclo, né, todo um roteiro que o sexo, por algum motivo, deveria seguir. Por isso que é fundamental a gente desconstruir essas ideias todas a respeito, né, desse machismo estrutural conectado com a noção do que é ser homem. E, finalmente, uma, né, que eu já falei desde o começo da aula e vou repetir aqui, a maneira que a gente sente, processa, o tempo que a gente dispõe, a atenção que a gente coloca, a maneira que a gente expressa as nossas emoções. O homem precisa começar a se colocar numa experiência de aprofundamento da sua inteligência emocional para melhorar sua resposta sexual. E eu explico. O homem não sabe sentir. Uma das coisas que eu mais vi acontecer com homens ao longo dessa minha carreira como terapeuta tântrico é você pergunta para ele o que você está sentindo. Ele te conta uma situação e aí você pergunta para ele o que ele está sentindo. E aí ele te conta uma história, ele te conta um fato, ele te conta uma narrativa que envolve outras pessoas, que viaja no tempo ou no espaço. Ele conta qualquer coisa, menos o que ele está sentindo naquele momento. E não é porque ele tem vergonha ou receio de contar, porque muitas vezes nessa experiência que eu estou narrando, a pessoa já me contou coisas que ela mesma nunca contou para ninguém. Então existe uma cumplicidade, existe uma abertura. O que acontece é, a pergunta, o que você está sentindo, não é processada dessa forma, de levar a atenção do cara para dentro do corpo e ele traduzir a informação em sensação. Pegar a pergunta que eu fiz, peraí, ele tá querendo saber como estão as minhas emoções por conta do que eu acabei de falar. Não existe esse aprendizado, essa referência. Muitas vezes o que eu preciso fazer é chegar para esse homem, eu pergunto para ele, me conta uma história, no meio da história eu chego para ele e falo, você lembra qual foi a pergunta que eu te fiz? E ele sempre me responde, não. Aí eu explico para ele, eu perguntei o que você sente com tudo isso que você me falou, e você está me contando uma história. Então vamos fazer assim. Aí a gente fecha os olhos, leva a atenção desse cara para dentro do corpo, faz uma prática rápida de respiração consciente, ajuda ele a desligar um pouquinho a cabeça que não para de pensar e leva a atenção dele para o corpo. Geralmente, em poucos minutos de respiração consciente, esse homem já está chorando. Por quê? Essa rigidez que faz ele não entender as suas emoções está deixando o corpo desse homem muito cansado, muito tenso. E quando ele para e a gente faz esse exercício e ele começa a entender o que eu quero dizer quando eu pergunto o que você sente com isso, a primeira coisa que ele entra em contato é essa vulnerabilidade, essa tensão absurda que ele sente, que impede ele de olhar para isso. Porque ser homem é não olhar para isso nunca. É sentir isso duro, rígido. Isso cansa. Sentir as coisas desse jeito cansa. Por isso que muitos homens que passaram pela terapia comigo tinham a impressão de que sexo cansa. Se seu sexo cansa é porque você está fazendo errado. Ou você está fazendo ele com muita força, com muita energia, ou você está tendo muita dificuldade de se conectar com aquela pessoa.
E se você está tendo dificuldade de se conectar com as pessoas com quem você transa, você precisa olhar com muito carinho, com muita gentileza, com muito espaço para a maneira que você sente e expressa as suas emoções. As duas coisas estão diretamente conectadas. Não tem como você tratar uma sem passar pela outra. Eu quero convidar você agora a refletir um pouquinho, não só você homem, mas você que está me ouvindo. Homem, mulher, cis, trans, intersexos, intergêneros. O que você aprendeu a respeito do que é ser homem? Quais foram os valores? Quais foram os comportamentos, os símbolos, as piadinhas que você ouviu a respeito do masculino? Vamos lembrar que o masculino é uma construção social, acima de qualquer outra coisa. Esses valores todos que a gente aprendeu a associar ao masculino, a grande maioria deles, para não falar todos, porque generalizar é sempre um erro, são construções sociais que não tem nada a ver com o sexo macho da espécie humana. São construções, que a noção de masculino e de ser homem, ela varia de acordo com a sociedade, varia de acordo com a época e tem sempre uma presença muito forte de outros valores conectados com a nossa sociedade, como, por exemplo, o machismo estrutural. Então, para um pouquinho, respira fundo e reflete a respeito de tudo que você ouviu a respeito do que é ser homem, o que é ser masculino, o quanto que você sentiu a necessidade de se conectar com isso, o quanto que essa percepção talvez tenha evoluído ao longo da sua experiência de vida, o quanto que talvez ela esteja rígida, quais foram os ideais que você aprendeu, quanto tempo e energia você gastou perseguindo, indo atrás desses ideais. E essa perseguição te trouxe alívio, te trouxe alegria, te trouxe paz de espírito, ou apenas inquietação e transtorno para a sua sexualidade. Esse aprendizado todo a respeito do masculino te trouxe interesse em se conectar com o masculino dos outros, ou te trouxe aversão, nojo, raiva e asco do masculino alheio. E tem uma série de outros aspectos que a gente precisa ficar atento, que vão sendo inconscientemente impressos na sexualidade do homem. Falei aqui de algumas questões por conta do machismo estrutural, que hipersexualiza o homem, que está sempre pronto, e acaba também, por conta disso, objetificando sempre a persona de desejo do homem. Então o homem acaba aprendendo a fazer sempre leituras sexualizadas das pessoas com quem ele se interessa. Esse eu como, esse eu não como, esse eu transo, esse eu pego. Por conta de estar sempre condicionado a observar os aspectos sexuais das pessoas que despertam o seu interesse, que mexem com a sua libido, vamos dizer assim. Uma outra marca muito forte no sexo dos homens, chama-se hiperrealismo. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O hiperrealismo é uma visão espalhada, que fica muito fixada no nosso imaginário por conta de como a mídia de massa trata os corpos e as relações e toda a sexualidade do ser humano. Então, por exemplo, essa ideia de que corpos femininos não têm pelos, que as mulheres devem estar com as axilas sempre depiladas, com os corpos sempre lisinhos, essa infantilização do corpo feminino, vamos colocar dessa forma, isso é uma noção hiperrealista, absurda, que fica presa na sexualidade de vários homens, de várias pessoas, mas aqui é muito presente na cabeça dos homens, por conta dessa reprodução, de como isso é sempre espalhado e vendido por aí. Essa noção de que corpos não têm cheiro, buceta não tem cheiro, pau não tem cheiro, sexo não tem cheiro. Esse nojinho de menstruação que o homem hétero tem. Olha o anúncio que a gente vê sobre menstruação. O líquido que se mostra é azul. Então, percebe que tudo isso vai criando todo esse hiperrealismo
né? Então, essa noção de como os corpos devem ser, isso vai criando várias marcas na cabeça do homem, em termos de como se relacionar, como a própria atração sexual do homem fica perturbada por conta disso. Caminhando nessa mesma linha, a gente tem uma outra marca muito, muito, muito delicada e complicada que eu estou vendo cada vez mais frequente na cabeça dos homens, que eu chamo de intoxicação pornográfica, que basicamente é todo esse aprendizado que a gente está tendo a respeito de referências sexuais que vem do consumo frenético e compulsivo da pornografia, que vai sim imprimindo referências na cabeça do homem que está consumindo isso compulsivamente. Então, por exemplo, se você tem a noção de que o sexo tem que arregaçar e que quanto mais ele arregaçar, melhor, você está intoxicado pornograficamente. Isso não é verdade, sexo não é dessa forma. Existem experiências sexuais nas quais o arregaçar pode ser uma experiência de profunda conexão. Ponto final. Só isso. Essa noção de que quanto mais arregaça, melhor, só pode ter vindo de um aprendizado pornográfico. Não existe nenhuma outra referência que a gente possa encontrar isso. O sexo lento é o sexo que mais cura, que mais transforma, que mais resolve todas as disfunções sexuais que estão acontecendo dentro das relações. Então eu não sei de onde as pessoas estão aprendendo que quanto mais a gente arregaça, melhor. Na verdade eu sei, é uma marca de tanto que as pessoas estão vendo filmes pornográficos. As pessoas estão aprendendo que essa é a melhor maneira de se fazer. Isso também está conectado com a ideia de que quanto maior o pau, melhor a performance sexual da pessoa. E é fruto da intoxicação pornográfica e tem colocado na cabeça dos homens, né, imagino das mulheres trans também. Eu tenho pouquíssima experiência com atendimento e trabalho com mulheres trans, mas enfim, um fenômeno chamado de dismorfia peniana. O que é a dismorfia peniana? A dismorfia peniana, resumindo bem, é essa ideia de que quem não tem um pau enorme acha que tem um pau pequeno. Repetindo, quem não tem um pau enorme acha que tem um pau pequeno. Eu já atendi vários homens que tinham paus com 15, 16, 17 centímetros, que estão acima da média do país, que a gente está aí de vários outros, e ainda assim tinham a noção de que seu pau era pequeno. Pequeno, tá? Não estou falando que ele não é tão grande quanto eu gostaria, ou ele poderia ser mais grosso ou maior. Não, a ideia de que o pau é pequeno e insuficiente para dar prazer. Tá? Esse fenômeno é chamado de dismorfia peniana, também fruto de uma grande intoxicação pornográfica. Um outro aprendizado inconsciente e bastante infantil que os homens têm na sua sexualidade, vai se repetindo várias e várias vezes, em inglês se chama blue balls. Em português não tem um nome específico, mas basicamente é aquela dor no saco que o homem diz que sente quando ele se excita muito, se excita muito, se excita muito e não ejacula. Eu não sei de onde isso vem, eu já fiz algumas pesquisas, existe o relato de uma contração de uma musculatura do epidídimo, se eu não me engano, que aconteceria por conta da excitação prolongada, mas veja bem, uma contração de musculatura, tá? É o que as pessoas relatam, é o único traço que pode trazer um tipo de desconforto por conta de muita excitação sem a descarga orgástica. Quando a gente goza, quando a gente ejacula, existe um relaxamento muscular, certo? E isso com certeza vai acalmar qualquer acúmulo de tensão que a gente tenha trazido para alguma musculatura por conta do processo de excitação. Mas também é possível a gente se excitar por 1, 2, 3, 4, várias horas, sem que a gente esteja passando por uma contração demasiada de qualquer musculatura. E eu digo para você não vai sentir nenhum desconforto no seu saco se você passar por um processo de excitação que dure o tempo que for, se você aprender
O que você está fazendo em termos de contração e relaxamento com toda a musculatura reflexa da sua sexualidade? Porque o que acontece muitas vezes é, o cara que está com a ereção passando pela sua excitação, ele não está respirando direito, ele está contraindo um monte de músculo na perna, no períneo, né, na parte interna das coxas, muitas vezes na parte de baixo do abdômen. Ele está fazendo uma série de contrações para manter a sua ereção, por conta da ausência de consciência corporal, que não precisam ser contraídas. E conforme isso vai se mantendo ao longo da sua experiência sexual, claro, cansa, vai doer. Se você não ejacular, porque quando ejacula vem uma descarga que relaxa tudo. Percebe que o problema não é muita excitação, o problema é você se excitar sem saber o que você está fazendo. E não a dor no saco, é uma dor na musculatura que você está tensionando demais para manter a sua excitação. Uma outra coisa que acontece muito com os homens é a questão do condicionamento genital. E eu explico. Todo homem vai bater punheta mais do que transa. A gente acaba geralmente se masturbando mais do que a gente transa ao longo da vida. Mulheres, né, existe um grande grupo de mulheres que não se masturba, isso vem mudando ao longo das décadas, tá certo? Mas a gente costuma, né, os seres humanos costumam se masturbar mais do que transam. E a gente sabe que 90% das pessoas que se masturbam da mesma forma sempre. O que eu quero dizer? No caso do homem, que é o foco dessa aula. Isso aqui acontece geralmente com a mesma pressão, com a mesma amplitude de movimento, com a mesma força, com o mesmo estímulo que eu uso com a minha mão, geralmente com a mesma mão, uma série de repetições, né? Geralmente o mesmo tempo de estímulo, geralmente a mesma curva de excitação, então eu vou do meu pau mole até o meu pau gozando o mais rápido possível, ou de uma maneira muito repetida, muito próxima disso. Enfim, e conforme eu vou repetindo isso, a minha masturbação começa a virar algo para dar uma descarga de energia, dar uma relaxada, dar uma aliviada, uma tranquilizada, e o meu genital vai ficando cada vez mais condicionado a, quando eu vou para o sexo, que ele repita o mesmo comportamento que ele tem na minha masturbação. Ou seja, o que não for aquela pressão, o que não repetir aquela pressão na mão para manter a minha ereção, talvez não mantenha a minha ereção. Porque o meu pau está aprendendo que só aquela força, só aquela pressão mantém a minha ereção. Por isso que todo bom punheteiro vai gostar bastante de sexo anal, porque o cu é mais apertado e faz com que pareça um pouco mais a mão dele, porque o pau dele já está aprendendo a só se manter ereto daquela forma. Ele precisa, muitas vezes, por exemplo, o que acontece com o homem tá transando, começa a sentir que está perdendo o vigor da ereção, por exemplo, e sente a necessidade de colocar a mão no pau para conseguir perceber a sua ereção ou para levar mais vigor para a sua ereção. O que é isso? Condicionamento genital. O seu pau já aprendeu a só ficar duro se a sua mão estiver lá. O homem precisa aprender a descondicionar e ir livrando a marca da sua masturbação compulsiva na sua sexualidade. A gente precisa colocar a masturbação a serviço do aprendizado sexual e não a serviço de uma cargazinha de dopamina só para eu, no meu horário de almoço, voltar para o meu trabalho. Olha o que a gente fez com a nossa masturbação. Vamos começar a olhar para a nossa masturbação, já disse isso em outra aula, né? Como um treinamento dos mais saudáveis para a nossa saúde sexual. Tudo isso faz o homem aprender a ter uma ereção ansiosa. O que eu quero dizer? Quero dizer que quando o homem fica de pau duro, naturalmente, todos os mamíferos, quando penetram alguém, são imbuídos por uma força da natureza que quer que aquilo se resolva rapidamente. É natural. O homem, já por ter uma sexualidade diferente dos outros animais, já precisa ter esse impulso de controlar um pouco mais a força dos seus estímulos. E, acima de tudo, por conta de todo esse aprendizado, ele também precisa aprender a viver a sua excitação com mais leveza e tranquilidade, de maneira que a sua ereção fique cada vez menos ansiosa, que ele não precise, quando fica de pau duro,
resolver um problema o mais rápido possível e possa aproveitar cada segundo da sua experiência com leveza, com espaço, com expansão, com respiração, com sensações e não com agitação. E aqui, gente, eu quero falar um pouquinho de um dos aprendizados mais incríveis que eu tive a respeito de masculino e feminino, né, dessas construções sociais e como isso mexe dentro da gente. Num dos grupos que eu estava falando, uns treinamentos que eu estava fazendo sobre Tantra, eu já tinha uma experiência na área, né, já vinha trabalhando com isso há um tempo. E a gente fica um pouco, né, viciado, né? O facilitador, a cabecinha de quem trabalha com isso fica um pouco orientada, né, para algumas questões. E uma vez eu fui fazer uma prática, que quando começou a prática, eu tive aquela, né, quando me explicaram a prática, eu falei, acho que essa não vai mexer comigo. No final da prática, eu estava de joelhos no salão, chorando e rindo, tendo uma experiência assim, incrível. E qual foi o barato dessa prática? Era uma prática para a gente encontrar o masculino e o feminino dentro de nós. Como que esses princípios todos mexiam com o jeito que a gente respira, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente se mexe, o jeito que a gente olha, o jeito que a gente expressa o nosso eu. E conforme a prática foi acontecendo, você vai entrando em contato com várias percepções, né, várias camadas dessas construções. E a primeira camada ela é repleta de estereótipos, até a gente conseguir chegar realmente no que é o que simboliza dentro da minha essência o ser homem. Despido de todas essas construções sociais, o que faz sentido para mim a ideia do ser homem ou do masculino, enfim, né, a ideia do feminino, do ser mulher, todas essas construções para o meu eu mais livre de todas essas influências. E dentro dessa prática, fazendo essa prática, o que eu percebi foi o seguinte: a gente aprende que esses dois princípios estão em guerra, ou seja, para eu ser homem, para eu ser mais masculino, ou me conectar cada vez mais com isso, eu preciso afastar o feminino. Então existem várias coisas que eu posso fazer para ser mais masculino, e tem várias outras coisas que eu posso fazer que se baseiam no ser menos feminino. E essas duas coisas, esses dois grandes grupos, vão me fazer ser mais homem. Da mesma forma para as mulheres, né? Ou para as pessoas que vão se conectar com o feminino. Existe um grande grupo de coisas que são masculinas e que se eu me afastar delas, eu serei mais feminina, vamos dizer assim. Tem as coisas que eu posso fazer que me deixam mais feminina. Tem as coisas que me deixam menos masculina, consequentemente mais feminina. Ou seja, a gente aprende que masculino e feminino estão num cabo de guerra enorme dentro da gente, tentando puxar cada um para um lado. E o grande aprendizado que eu tive nessa prática é que masculino e feminino não estão procurando uma luta dentro da gente, e sim uma dança. Quanto mais você se permitir entrar em contato com o seu feminino, com a expressão de tudo que é feminino que existe aí dentro e que foi negligenciado, travado, reprimido e preso pelo medo de ser menos homem, mais imbuído de força você vai ficar para se conectar com a sua essência do que é ser homem. E da mesma forma para os dois lados. Quanto mais a gente aprender a dançar com essas duas forças, quanto mais eu me conectar com o meu feminino, mais o meu masculino desabrocha. E vice-versa. É assim que as coisas caminham. A gente deve procurar um equilíbrio saudável, um espaço lúdico, uma manifestação e uma expressão saudável dessas duas energias que não estão de forma alguma procurando conflito ou desequilíbrio dentro do nosso corpo. Isso é uma construção social de masculino e feminino, de segregação de gênero que a gente aprendeu a fazer na nossa sociedade, que não faz o menor sentido para como o nosso corpo percebe essas energias. Então, por exemplo, o homem, muitas vezes, aprendeu a controlar a sua experiência. Ele é o que come, ele é o que vai atrás, o que persegue, o que inicia a experiência sexual. Vamos falar aqui agora, né, um pouquinho em termos cis-hétero. Por conta disso, ele tende a ser mais ativo na sua experiência sexual. Ele é o que inicia, o que penetra, o que
enfim, faz os passos dentro de toda a experiência sexual, do beijo pro nu, do nu para o toque no genital, enfim, o homem é o ativo. Quando esse homem começa a ter alguma disfunção sexual, ele percebe as coisas com a seguinte clareza: eu preciso ser mais homem. Ele percebe, é assim que a coisa mexe com ele. Não sou homem o suficiente. Se eu fosse mais homem, mais masculino, isso não estaria acontecendo comigo. Quando que, na enorme maioria dos casos, o que esse homem precisa para resolver muito das suas inquietações sexuais é aprender a se conectar dentro do eixo controle da experiência e entrega para a experiência com a entrega, com o princípio feminino do abrir mão do controle da sua experiência. Isso, no caso da ejaculação retardada, é o primordial, é o fundamental, é o primeiro caso, a primeira coisa que a gente vai trabalhar. Mas isso também se reverbera em outras experiências de disfunção sexual, no caso do homem. Mas essa noção poluída de precisar ser mais homem ou menos feminino, quando justamente o que ele precisa é o oposto, é se conectar com uma experiência sexual na qual ele não se responsabiliza pela sua ereção, pela penetração, na qual ele deixa a coisa acontecer com mais fluidez, sem precisar estar lá de pau duro o tempo todo. E assumir o seu feminino também não é só a resposta para todas as questões, porque muitas vezes o contato, esse desequilíbrio do masculino e feminino também pode estar acontecendo com o homem que foi desesperadamente, desequilibradamente para a expressão do seu feminino e anulou o seu masculino. Muitas vezes, já vi muitos casos que passaram pela terapia do cara que é exclusivamente passivo, no caso do homoafetivo agora, e sofre nas suas relações sexuais porque ele não consegue ser ativo. Ele quer, ele busca, ele percebe que, ao longo do processo, isso foi um grande condicionamento por não conseguir penetrar ele desde o início da vida sexual. Então, sendo passivo eu consigo cumprir um papel. Isso o direcionou para uma experiência com o seu feminino muito acima do que ele talvez a sua essência gostaria, afastando esse homem do seu masculino, e hoje ele procura uma experiência de penetrar e não consegue. Então é algo um pouco mais complexo do que a gente fala aqui, é uma coisa que a gente tem que examinar, observar a história de vida da pessoa para ver como que esse desequilíbrio, como que essa luta entre masculino e feminino aconteceu dentro dessa pessoa e conduzir essa luta cada vez mais para uma dança. E se o assunto é disfunção sexual, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a ejaculação precoce, que é uma das que mais acontecem com os homens. Um dos grandes enganos que os homens têm a respeito de ejaculação precoce, gente, é sobre sensibilidade. O ejaculador precoce raramente é um homem muito sensível. O ejaculador precoce raramente é um homem muito sensível. Na enorme maioria dos casos, o que eu vi eram homens dessensibilizados. Homens que não tinham percepção, não tinham consciência corporal do seu genital, não percebiam a curva da sua excitação até chegar no ponto sem retorno no qual o orgasmo vai acontecer. Percebam a diferença. Eu digo isso porque muito do que a gente encontra por aí a respeito de tratamento para a ejaculação precoce, principalmente a respeito de produtos a serviço do homem, gelzinho, camisinha ou qualquer outro dispositivo que tire a sensibilidade do homem, muito embora isso possa ser um paliativo naquela sua próxima experiência, isso não vai ajudar você a resolver o problema, porque o problema da ejaculação precoce é uma insensibilidade. O homem precisa aprender a sentir a sua excitação em níveis mais sutis. Ele precisa aprender a sentir um toque leve na glande, por um bom tempo, sem sentir ereção, só sentir isso, respirando fundo, acalmando o corpo, né? Dando espaço e tempo para esse estímulo se manifestar dentro do seu corpo. Ele precisa trabalhar a sensibilidade e a agitação que ele tem por conta de não sentir, por conta de só sentir quando é tarde demais. É essa a questão do ejaculador precoce.
É preciso falar aqui também que a literatura médica, em termos de sexualidade, ainda é bastante absurda, para não dizer outra coisa. A gente encontra no DSM, por exemplo, que é o grande manual dos transtornos mentais nos quais as disfunções sexuais são inseridas, coisas do tipo que se o homem ejacular menos de 1 minuto depois que ele penetra, em mais de 1 minuto depois que ele penetra, já não é ejaculação precoce. Até 45 segundos é moderada, é leve, e até 30 segundos é uma ejaculação moderada, né? Quando, enfim, não funciona dessa forma. Se você está ejaculando, na maioria dos casos, antes do que você gostaria e sofre com isso, está aí o seu quadro de ejaculação precoce. É isso que a gente tem que ter em mente. E sim, é possível reverter com o corpo, com técnicas, com práticas corporais. O treinamento de masturbação consciente que a gente está fazendo no curso aqui é ótimo para isso. As respirações que acalmam a agitação também são maravilhosas. E todo esse trabalho de ressensibilização do corpo que a gente tem feito vai ensinar o corpo do homem a sentir e perceber o seu genital de outra forma. Conforme ele começar a sentir isso de uma outra forma, sentindo estímulos mais leves, ele vai perceber que a sua ejaculação já não acontece da mesma forma. E aí ele vai começar a ter um tempo cada vez mais longo, porque ele, na verdade, está percebendo estímulos cada vez mais suaves e consegue, com respiração e com o seu movimento e com a sua consciência, e controlando isso com mais tranquilidade antes de chegar no ponto sem retorno. Tá certo? Eu nunca recomendo nenhum produto para ninguém a respeito de ejaculação precoce. Eu sempre recomendo meditação, porque os resultados que eu tenho tido são maravilhosos. A ansiedade sexual também está muito conectada com essa e com qualquer outra disfunção sexual do homem, tá certo? E a disfunção erétil, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a disfunção erétil, que, a meu ver, está mais refém da questão do condicionamento genital que eu expliquei aqui anteriormente. Quando o homem aprende a usar o seu pau daquela forma. E, conforme o tempo vai passando, os estímulos que são gostosos, a gente tem estímulos gostosos e excitantes, né? No grupo de estímulos gostosos tem um pequeno grupo que são os estímulos excitantes. O que é o estímulo excitante? O que leva sangue para o pau, o que faz o pau pular, o que faz o pau ficar duro, tá? Esse é o estímulo excitante. Conforme a gente vai condicionando o nosso genital por meio de masturbação compulsiva, intoxicação pornográfica, ou enfim, né, qualquer outro aprendizado tóxico com a nossa sexualidade, muitos dos estímulos que poderiam ser excitantes passam a ser só gostosos. Então aquele bafinho no cangote, que podia ter todo aquele potencial para dar aquela levantada, já não vai levantar mais, porque o pau está aprendendo que só isso aqui levanta e sustenta. Só isso aqui. Só isso, mais nada. E vê muitas coisas acontecendo. Coisas que ele nunca vai viver. Mas ele fica se imaginando ali e a cabeça fica acelerada. E só isso, mais nada vai deixar o meu pau duro. Conforme a gente começa a utilizar a masturbação como um grande treinamento em prol da saúde da nossa sexualidade, da nossa ereção, do nosso vigor, da nossa força, da nossa longevidade de ereção, por exemplo, ela começa a produzir resultados rapidamente. Tudo no nosso corpo aprende por repetição. E eu posso dizer com bastante tranquilidade que o processo de cura da disfunção sexual da maioria dos homens que eu encontrei ao longo dessa minha carreira como terapeuta tântrico, basicamente o que a gente está falando é um processo de descondicionamento genital. É isso. A gente precisa aprender a usar o nosso pau de outra forma. É como ser goleiro, é como ser bailarina. Vai ver o treinamento do goleiro, o treinamento da bailarina. Eles vão ficar 4, 5, 6 horas pulando atrás de bola ou esticando a perna até aqui. O que essa pessoa está fazendo? Está ensinando o corpo dela a repetir aquela atitude, aquele comportamento, aquela expressão corporal. Está treinando o corpo a ter consciência, a perceber movimentos com mais qualidade. Está desenvolvendo musculaturas para que aquilo possa ser feito de uma maneira mais precisa, adequada, saudável até. É isso que a gente precisa fazer com o nosso pau para resolver praticamente todas as disfunções sexuais que eu encontrei ao longo da minha carreira como terapeuta tântrico. Não é à toa que, né, depois de 3 cursos de meditação sexual, na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, esse vídeo é para a 3ª turma em diante, que me veio
a inspiração de produzir o curso de descondicionamento genital para homens. É um curso separado, não tem nada a ver, a gente fala sobre isso no processo de meditação sexual, vamos fazer práticas e tudo, mas tem um curso específico separado para homens que querem só passar por esse processo. Eu vou deixar um videozinho aqui linkado falando um pouquinho mais sobre isso para quem tiver interesse em dar uma olhada nisso. Mas enfim, né? Por conta de como esse processo é interessante para o homem que quer recuperar a qualidade da sua vida sexual. Beleza, rapaziada? Pois então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o masculino frágil e a disfunção sexual do homem. A gente se vê então na nossa próxima aula. Beijo para vocês, até lá.